Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa disciplina que se chama Auditoria e Perícia em Processos, e para mim é uma satisfação muito grande. Sejam bem-vindos à plataforma de ensino à distância da Uniateneu, e a minha expectativa é que vocês, ao longo aqui desses minutos, né, que serão divididos em 2 vídeos, estaremos falando aqui nesse primeiro vídeo sobre as unidades 1 e 2. Lembrando, gente, que aqui falando de uma forma mais geral sobre o assunto, né? Então você encontra aí todas as informações de uma forma mais aprofundada em todo o material que está disponível aí na plataforma do ensino à distância, na disciplina, tá bom? Então já aconselho aqui você, se não tiver baixado o material, vai lá, baixa esse material que está riquíssimo de informações. Creio que em algum momento da sua vida profissional você irá precisar desse material, desse conhecimento, né? Então aqui a gente vai estar compartilhando, né? E minha expectativa é que você compreenda mais ainda sobre esse assunto, um assunto tão pertinente, um assunto tão atual dentro das empresas hoje, seja qual for o segmento, tá? Então vou daqui a pouquinho já compartilhar aqui o PowerPoint, me apresentar mais formalmente, mas aqui eu espero que vocês vejam esse vídeo, espero que vocês vejam um outro vídeo que será relacionado às unidades 3 e 4 e que seus estudos sejam cada vez mais eficientes, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides, né? Então vamos iniciar, tá bom? Então pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos à Uniateneu. É uma satisfação tê-los aqui como aluno. Eu sou o professor Ricardo Alcino, né? E aí me apresentando um pouco mais, eu sou esse aqui mesmo da foto, viu? Você acabou de ver a imagem minha aí, mas eu gosto de botar essa foto aí que é para me deixar assim cada vez mais empolgado, né? Para que aumente aí a autoestima, né? A gente pede aí sempre nas fotos que use o Photoshop e melhora aí um pouquinho, né? Pessoal, eu sou economista, eu sou graduando em psicologia, eu sou aluno também, né, da Uniateneu, só que da forma presencial. Não nesse momento, né? Nós estamos de uma forma tendo aulas remotamente, mas eu sou aluno, sou graduando em psicologia, sou pós-graduado em gestão de pessoas, pós-graduado em psicologia positiva, e aí eu tenho algumas especializações, não estão todas aqui, mas aliás, alguns outros cursos, formações, não estão todos aqui, logicamente, só os principais. Tenho um MBA em coaching organizacional. Eu sou consultor empresarial em gestão há 18 anos, então eu tenho essa caminhada aí dentro das empresas, né, treinando gestores, líderes. Sou auditor interno, né, então eu tenho aí a formação de auditoria interna. Eu sou professor de pós-graduação e graduação e EAD também, é por isso que eu estou aqui falando para vocês. Hoje especificamente da Uniateneu, mas eu já fui aí de várias outras universidades há 4 anos atrás, mas mais dedicado agora, de 4 anos para cá, à Uniateneu. Eu sou Master Coach Trainer, ou seja, eu já dei inúmeros treinamentos voltados aí para a área de coaching, especialista em cultura e gestão organizacional, há 18 anos também, e sou trainer, né, em coach executivo, leader coach, trainer em programação neurolinguística, tenho formação de economia comportamental, tenho formações também em psicologia investigativa e criminal profiler. Então aqui é um pouquinho para vocês conhecerem o professor, né, e dar as boas-vindas aí a vocês e dizerem que vocês estão no melhor lugar, no melhor momento e na melhor universidade e com o melhor professor para dar essa disciplina. Ok? Estamos juntos, né? Então vamos lá. Pessoal, nós estamos falando aqui sobre auditoria e perícia em processos. Eu particularmente, eu amo esse conteúdo, eu amo esse conhecimento, né? Auditoria, perícia, é algo assim que me atrai, esse processo assim investigativo, vamos dizer assim.
Investigativo no sentido de ter um olhar mais clínico, né, para alguns processos, para alguns documentos, para alguns padrões. Então, quem é realmente um perito, né, quem é um auditor, ele geralmente ele tem esse olhar mais crítico. Crítico não de criticar algo, mas crítico no olhar de ser muito detalhista, né, de ter muito atenção aos detalhes. Ele é muito cirúrgico, né? E aí aqui trazendo essa metáfora, o cirúrgico ele vai direto ao ponto, né? Então o auditor e o perito em processos eles atuam muito dessa forma, certo? Então vou compartilhar aqui com vocês nesse primeiro momento sobre as unidades 1 e 2, né? Falando de uma forma mais geral, e aí vocês aprofundam no material de vocês, ok? Para isso, gente, eu preciso aqui fazer com que vocês entendam um pouco mais a diferença entre consultoria, assessoria e auditoria. Então, qual é realmente a diferença? Né? E aí eu trouxe aqui esse momento, porque geralmente ocasiona algumas confusões com relação ao entendimento. E aí nada melhor do que você sanar aí qualquer dúvida, qualquer desentendimento que você tenha com relação a essas três áreas. Tá bom? Então vamos lá. Ó. Para que o empresário conheça sua realidade, ele usa auditoria e consultoria. Vou repetir. Para que o empresário conheça sua realidade, auditoria e consultoria. Para aplicar junto ao cliente, assessoria. Ou seja, a assessoria o profissional coloca a mão na massa. Certo? A auditoria e consultoria já tem um outro tipo de pegada. Tá? Vamos aprofundar aqui um pouco mais. Qual é o conceito, a definição de consultoria? Então ela visa processar e interpretar informação relacionada com gestão de negócio. Ou seja, as empresas de consultoria têm como objetivo ajudar os clientes a encontrarem soluções rápidas, flexíveis e focadas no que diz respeito à competitividade entre as empresas. Então está até sublinhado aqui, ó. Aquele que tem a capacidade de interpretar um cenário, diagnosticar uma situação e apontar os caminhos e os métodos mais apropriados para sua correção. Então é isso o papel de um consultor. Ele interpreta um cenário. Qual cenário? O cenário que a empresa está vivenciando. Ele diagnostica uma situação, geralmente uma situação problema, né? E aí aponta os caminhos e os métodos mais apropriados para a sua correção. Certo? Então a consultoria ela pode ser externa e interna, sendo a primeira, a externa, praticada por outras empresas especializadas, e a segunda, que é a interna, por funcionários da própria empresa. Então isso aqui, gente, é consultoria, conceito e definição de consultoria. Tranquilo? Vamos falar da assessoria, conceito e definição. É um ato ou efeito de assessorar. É um assessoramento, é uma ajuda, é um auxílio nos processos. Em outros termos, é colocar de fato a mão na massa. Então, enquanto na auditoria e consultoria são identificadas as não conformidades e é orientada a importância para que a empresa se ajuste, na assessoria os problemas são identificados e as soluções implantadas com a participação direta do assessor interferindo nos processos da empresa. Então o assessor é aquele que realmente executa uma solução. Não é aquele só que identifica, né, e que sugere, ele executa. Certo? Então para isso ele precisa ter um tempo mais dedicado à empresa específica na qual ele está tendo uma relação de trabalho. Tá bom? Então, gente, isso é assessoria. Eu gostaria que vocês se atentassem aqui para uma palavra. Quando eu falo aqui, ó, enquanto na auditoria e consultoria são identificadas as não conformidades, certo? Isso, gente, não é uma linguagem muito comum para consultoria, mas é uma linguagem muito comum para auditoria. Então, o auditor, né, quando ele vai fazer uma auditoria em uma empresa, ele sempre vai buscar o que é que realmente está sendo realizado de forma eficaz por meio dos processos. E quando isso não está, né, sendo realizado da maneira que é para estar escrito, né, da maneira que está padronizado,
isso gera-se uma não conformidade, ou seja, ela não está de acordo com o que está escrito. E o que é isso, professor, que está escrito? Geralmente as empresas, né, quando elas passam por um processo de auditoria, é porque elas têm processos desenhados, elas têm manuais de procedimentos. Então esses manuais de procedimento geralmente são certificados, né, vou falar mais lá na frente, pela ISO 9000, que é uma certificadora para certificar uma excelência naquilo que a empresa faz. Então existem vários tipos de ISO 9000, ISO 15000, enfim, existem várias categorias com relação a essas certificações. Então existem auditores, né, independentes, né, por meio de empresas de auditoria, onde elas são credenciadas pelo ISO para poder checar se realmente está sendo feito o que a empresa se propôs e que está escrito no manual de procedimento, tá bom? E por isso, gente, que é muito importante essa palavra aqui, não conformidade, certo? A gente vai ver mais lá na frente. Então vamos aqui para a definição de auditoria, né? Para você entender de uma vez por todas a diferença entre consultoria, assessoria e auditoria. Ah, professor, mas eu nem sabia nem de uma nem de outra, agora que eu estou sabendo. Mas eu já estou me adiantando, né? Porque prevendo que geralmente quando você está no mercado de trabalho, quando você está em uma empresa, e aí você começa a entender um pouco mais como é que isso funciona. Então já estou explicando para você que existem diferenças, né, entre consultoria, auditoria e assessoria, porque isso você vai se deparar dentro das empresas, certo? Então a auditoria, gente, visa fazer o estudo e avaliações diárias das transações, né? Então ele visa fazer o estudo e avaliações diárias das transações, procedimentos, operações e rotinas. Ou seja, ele analisa a eficácia das políticas e práticas estabelecidas, né? Então ele analisa, né, essa eficácia justamente do que eu acabei de falar, sobre as políticas e práticas, que significam o quê? Manual de procedimento, certo? Sistema da gestão da qualidade, ok? Então tudo isso, gente, são políticas e práticas que a empresa ela tem escrito. Então examina cuidadosamente documentos, né, e processos internos com finalidade de quê? Da melhoria nos procedimentos, evitando assim um risco da ocorrência de erros. Também faz a medição e audita o processo para ver se os objetivos foram atingidos no todo ou em parte. Então vocês estão vendo aqui que nessa parte sublinhada ela realmente fala sobre o que é o verdadeiro papel de um auditor. Então toda vez que você estiver em uma empresa, certo? Beber uma aguinha aqui. Toda vez que você estiver em uma empresa, onde essa empresa, por algum motivo, ela irá passar por um processo de auditoria, você já vai sabendo que o auditor ele examina cuidadosamente os documentos, né? Porque o auditor sempre ele foca, gente, naquilo que é fato, certo? Aquilo que é fato. Ele não vai, de uma certa forma, avaliar aquilo que é subjetivo. E o que pode ser subjetivo, professor? Talvez algumas perguntas que ele faça ao funcionário, né, daquela área que ele está auditando. E tudo aquilo que o funcionário falar, né, sobre aquilo que está sendo dito, ele vai comprovar por meio de documento. Ele vai comprovar por meio de processos internos. E a gente vai já saber o que são esses processos internos. Com finalidade de quê? Né, da melhoria nos procedimentos. Então ele vai estar olhando sempre os procedimentos, né, os documentos, os processos internos, para saber se realmente está sendo feito da maneira que se fala. Que se fala não, que está escrito, né? Então evitando o que? Assim um risco da ocorrência de erros, certo? Então aqui continuando, né? Sobre a auditoria, é o fato notório que o mercado de auditoria está em evidência no meio empresarial, pois a evolução dos mercados, né, o volume de dados e outros fatores demandam maior criticidade.
e cuidado por parte dos empresários da condução de seus negócios. Assim, geram demandas de auditoria de diversos tipos e áreas de atuação. Gente, é fato hoje que realmente esse mercado, né, que nós vivemos, esse mundo empresarial, ele tem um volume de dados muito grande. Então, isso demanda, né, um processo de criticidade, ou seja, um processo de cuidado, né, um processo de entendimento maior na condução dos negócios por parte desses empresários. Então, eles acabam solicitando, né, muitas vezes a esse mercado de auditoria para que audite os seus processos, porque ele mesmo no dia a dia da empresa, os funcionários no dia a dia da empresa não conseguem ter essa criticidade, né? Os funcionários estão envolvidos tanto com a rotina da empresa, estão envolvidos tanto com a sua função, com uma parte do processo, né? Com uma parte só do processo, porque os outros setores fazem, cada um é encarregado de uma parte do processo, é como se fosse um quebra-cabeça, e cada setor tivesse um número X de peças, né? Aquele outro setor tem outro número X de peças, então a engrenagem faz com que essas peças se unam, e aí é desenhado o processo, né? Então muitas vezes não tem tempo, né, hábil para poder se avaliar, se fazer ter esse olhar crítico como tem um auditor, para verificar se realmente esses procedimentos estão sendo executados da maneira que está desenhado. Então por isso que o mercado de auditoria hoje ele está cada vez mais em evidência no meio empresarial. E vocês vão entender a trajetória da auditoria, vocês vão perceber que ela não começou em todas as áreas, ela começou em uma área específica, certo? Então deixa eu passar aqui, espero que vocês estejam acompanhando e entendendo. Aqui, gente, a gente fala um pouquinho de evolução, né? Aqui vocês estão vendo todos esses, eu trouxe aqui as principais evoluções com relação à auditoria. Em 1960, né, houve a fundação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então isso aqui foi um marco, né? Foi um marco com relação a essa fundação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Em 1971, houve a fundação do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. São duas coisas diferentes, tá? Uma são os auditores internos, outras são os auditores independentes do Brasil. Então, por que veio primeiro os auditores internos? Por conta, gente, que algumas empresas eram necessárias fazer algumas auditorias, né? Ter algumas auditorias. Isso começou não com esse nome, né? Começou como um processo assim, de análise, né? Principalmente no setor contábil, no setor financeiro, onde se iniciou essa questão de se analisar os números, né? Então esse profissional ele foi se formando por meio de uma pessoa que era muito atenta, né, à matemática, a números, à contabilidade. Então essa pessoa, ela começou a empresa começou a ter a necessidade desse tipo de funcionário, né, de profissional, e essa pessoa que tinha essa característica assim de ter esse olhar mais crítico, ele começou a analisar esses números. E aí com o tempo, né, houve, né, de tanto começar a se ter esse tipo de profissional dentro das empresas, começou-se a perceber e a criar o nome de auditor. Auditor é aquele que audita, aquele que certifica, aquele que dá um parecer, né, sobre algo que foi analisado. Então, em 1960 houve a fundação do Instituto dos Auditores Internos e em 1971 houve a fundação do Instituto dos Auditores Independentes. E em 1972 houve a criação de normas de auditoria pelo Banco Central. Então hoje existe uma série de normas onde o auditor ele se baseia de acordo com o que foi criado pelo Banco Central, né? Em 1990 a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários,
torna obrigatórias as auditorias trimestrais. Aqui eu quero fazer um adendo com relação aqui a 1990. O que é realmente a CVM, para quem não sabe? A CVM ela funciona como se fosse assim, uma bolsa, né? Uma bolsa de valores, certo? Então ela é uma comissão onde ela verifica, né, como é que estão o andamento dessas empresas que estão com ações na bolsa de valores. Então, para que ela tenha, né, um controle e para que esse controle das empresas que têm ações na bolsa sejam evidentes para os acionistas, ela obriga que essas empresas elas tenham auditoria independente, não é auditor interno. Elas têm auditoria independente trimestralmente. Para quê, professor? Para que esse auditor ele analise todos os números da empresa. E aí isso torna transparente que realmente aquela empresa ali, ela tem todo o know-how para ter bolsa, para ter ações na bolsa de valores, e fica mais claro para os acionistas, certo? É por isso que obriga. Hoje todas as empresas que tem ações na bolsa de valores, ela é obrigada a passar por auditorias. Professor, e as empresas que não têm ações na bolsa de valores? Elas são obrigadas a fazer? Não. Elas não são obrigadas a fazer, mas fazem, né? Porque isso é muito bom. Muitas empresas fazem, contratam de uma forma independente, né? As empresas de uma forma independente contratam uma certificadora, né? Que geralmente é a ISO, para poder ter ali e mostrar uma excelência para os seus clientes, para o seu público, para o seu segmento, mostrar uma excelência nos seus serviços. Por quê? Porque a empresa que é certificada, né, significa que ela tem norma. A empresa que é certificada, ela tem um selo, não sei se vocês já perceberam, mas existe um selo de que aquela empresa ali ela é certificada pela ISO. E, consequentemente, por ser certificada pela ISO, ela tem um processo de auditoria pelo menos uma vez ao ano. Isso dá qualidade, isso dá know-how para a empresa no mercado. Isso traz uma credibilidade à empresa no mercado. Ok? Então é importante que vocês saibam disso. Então vamos aqui para a questão da auditoria contábil, né? Para vocês entenderem um pouco mais de como tudo isso começou. A auditoria contábil, ela tem como finalidade a averiguação das principais áreas financeiras da empresa que se refletem diretamente em seus resultados financeiros, né? Então, assim, entre essas áreas estão o imobilizado, o caixa e outros ativos e passivos de relevância. Então, a partir dessas averiguações, é possível fazer a emissão de parecer a respeito da veracidade dos dados contábeis. Tá, gente? Então, aqui, ó, é importante que você entenda que a auditoria contábil, a finalidade dela é sempre a área financeira. Então ela vai avaliar o demonstrativo financeiro da empresa, ela vai avaliar o fluxo de caixa, ela vai avaliar o balanço patrimonial da empresa, ela vai avaliar tudo que for de documentos relacionados aos resultados da empresa, aos resultados financeiros da empresa. Ela vai avaliar o imobilizado, os ativos e os passivos de relevância. Para que tudo isso? Para que realmente a empresa ela tenha veracidade, ela tenha certeza dos dados contábeis, certo? Para que ela tenha essa visão de fato, né? E não de uma forma mascarada. Porque às vezes o problema em algumas empresas é que elas mascaram números e quando você vai dar conta, né, a realidade de receitas que entram não condiz com lucratividade. E isso acaba não sendo enxergado e com o tempo ocorre até problemas com relação à empresa, com relação à perpetuação dela no segmento, no mercado que ela atua, fechando até as portas. Então, por isso que eu acho tão importante, gente, tem um acento aqui em auditoria, não tem esse acento não, viu?
é auditoria, né? Não é a auditoria, não. Tá bom? Então, assim, isso é muito importante. Eu gosto muito dessa área. Eu acredito que as empresas que podem, né? Porque nem toda empresa pode, porque existe um investimento para poder ser certificada, para poder ter essa auditoria, né? Então, assim, mas é algo muito benéfico, né? É algo muito benéfico para a empresa. E aí, gente, já aqui pedindo, dando outra sugestão para vocês, né? Já falei no começo da aula aqui, mas baixem o material que vocês possuem. Lá tem exemplos assim formidáveis sobre auditoria, ok? E aí eu preciso falar também de auditoria interna. Já a auditoria interna, que é diferente de auditoria independente, que em alguns casos pode estar dividida em 2 ou 3 sub-áreas, dependendo de seu escopo de atuação, tem maior liberdade para transitar entre as diversas áreas da empresa. Então, geralmente o auditor interno, né, ele é feito pelo próprio profissional da área, por um próprio colaborador da empresa, certo? Então, geralmente é uma pessoa do RH, que faz parte ali daquela equipe de RH. Então, ela fez uma formação de auditor interno, de auditoria interna, onde ela faz o que, professor? O que é que ela faz? Ela faz diariamente, ela faz com que os processos sejam feitos, né? Que os processos sejam realizados dentro da empresa. Com qual objetivo? Com o objetivo de quando chegar na auditoria externa, que é a auditoria independente, esteja tudo conforme, tá bom? Então, diferentemente de uma auditoria contábil, que via de regra é utilizada para atender aos interesses dos acionistas e financiadores das empresas, a auditoria interna visa ao atendimento das necessidades da administração da empresa. Então, nada mais é o auditor interno do que fazer com que os colaboradores sigam os processos, tá bom? Então, nós temos aqui objetivos da auditoria. Embora a auditoria não tenha como finalidade principal a identificação de fraudes, desvios éticos e erros operacionais, ela tem como objetivo demonstrar de forma estruturada essas ocorrências caso identifique fraude durante o trabalho. Então, olha só, nenhum momento a auditoria ela tem como finalidade, né, identificar fraude, por mais que ela descubra. Estão entendendo? Por mais que ela identifique fraude no meio do processo, o objetivo principal dela não é esse. Ok? Além disso, a auditoria, tanto externa como interna, tem a finalidade de analisar tecnicamente os dados das empresas auditadas, emitindo parecer sobre as referidas informações e recomendar ações de correção e melhoria. Então, nada mais é do que fazer com que os processos sejam executados de acordo com o que está escrito, tá bom? Então, ela sempre recomenda, né? Ela sempre emite, no final de um processo de auditoria, ela sempre emite ali um parecer sobre as referidas informações. Então, ela recomenda ações de correção e melhoria. Tranquilo, gente, até aqui? Estou indo rápido demais? Ou tá bom? Estou fazendo uma pergunta, mas vocês nem respondem, né? Porque essa aula aqui, ela vai ficar gravada, né? Mas se você não estiver entendendo, né? E eu acredito que você esteja entendendo, mas caso aconteça alguma dúvida, você pode voltar aqui esse vídeo, né? Que vai ficar gravado. E aí você vai aí escutando mais de uma vez. E também para complementar, você baixa aí o material para poder estudar bem direitinho essa disciplina, ok? E aí, gente, o auditor, né, nós estamos falando aqui de auditoria, ele precisa de algo chamado controle interno. Lembra que eu falei que a auditoria só acontece, geralmente, quando a empresa ela tem processos escritos. Não sei se você já teve essa experiência de trabalhar. Se não tiver tido, talvez aí no decorrer da sua carreira você se depare com uma empresa que tem aí um manual de procedimento, que tem aí um sistema de gestão da qualidade, e existem esses manuais, né, coisas escritas.
E o que é que está escrito, professor? Está escrito todos os processos que cada etapa, que cada setor da empresa realiza, né? Onde é que começa, qual é o meio, qual é o fim, né? Então existe um processo. Professor, e por que precisa disso? Para poder ser feito as coisas de forma eficiente, né? Muitas vezes, e seja também replicado, né? Porque quando entra-se um novo funcionário, existe uma replicação, né, de conhecimento. Então, quando tem um funcionário que entra numa empresa que tenha esse sistema de gestão da qualidade ou manual de procedimento, é fácil de fazer com que o funcionário entenda o processo, né? É fácil de ensinar um funcionário, de treinar um funcionário como é que os serviços funcionam, como é que a engrenagem da empresa funciona. Então, por isso que as coisas são padronizadas. Onde é que você vê isso de forma bem clara? Em franquias. Não sei se você já teve esse olhar, né, ao entrar em uma franquia, seja de qualquer segmento for, você sempre vai encontrar um padrão de atendimento, um padrão de produto, um padrão de serviço. Vou trazer uma clareza melhor. Vejam, a partir de agora, né, pessoas aí que estão passando por essa disciplina, alunos que estão passando por essa disciplina de auditoria, comecem a olhar como é que funciona a logística de um McDonald's. Comece a ver como é que eles atuam. Quando você está ali no balcão, né? Não sei se você aí já comeu alguma vez. Não, eu já, né? Hoje eu mal como McDonald's, mas vez ou outra, né? Eu quebro ali um pouquinho a rotina, quebro ali um pouquinho a alimentação saudável e gosto de comer. E ali, gente, tem um padrão, né? Se você olhar por trás do balcão de atendimento, onde ficam os caixas, né? Se você nunca percebeu isso, comece a perceber. Você vai verificar que ali existe um padrão de execução. O tempo que a batata frita é assada, o tempo, né, que é tirada para escorrer o óleo, o tempo que é colocado o sal, o tanto de sal que é colocado, as caixinhas, o ponto do hambúrguer, o ponto do pão, o ponto das verduras, enfim. Gente, tudo tem etapa. Tudo tem etapa. Toda franquia, necessariamente, ela precisa ter manual de procedimento. Por quê, professor? Porque essas franquias, os franqueadores, né? Os franqueadores, eles precisam de pessoas que aprendam o processo rápido. Ele não precisa estar dentro de todas as franquias que ele tem para ver se o processo está sendo feito. Logicamente que quando um comprador, né, um franqueado, compra uma franquia, ele passa por todo um processo de aprendizado. Ele passa por treinamento, ele passa por entendimento de como funciona, ele passa a ter os manuais de procedimento. Então ele só faz parte ali daquela compra se ele passar por todo esse processo. E aí, a partir daí que deu tudo certo, que ele foi treinado, que ele investiu o valor X para comprar a franquia, né? Que ele já tem a franquia aberta em algum mercado, ele começa a contratar pessoas, né? E essas pessoas são treinadas de acordo com o manual de procedimento. E aí como é que esse franqueador, ele sabe se os processos que foram desenhados, né? Porque até existem empresas, gente, vou explicar melhor. Vamos supor que eu tenho uma loja, certo? E essa loja é uma hamburgueria também, né? Esses hambúrgueres hoje artesanais. Vamos supor que eu tenha uma loja dessa e ela começa a fazer sucesso, né? As pessoas gostam do meu hambúrguer, as pessoas gostam dos tipos, do cardápio que eu tenho de hambúrguer, dos molhos. Então elas começam a irem mais vezes e chamarem outras pessoas para comer esse hambúrguer. Até que eu começo a entender que eu posso replicar, né? Que eu posso aumentar. Poxa, se eu tenho aqui nessa minha loja tantos atendimentos por mês,
eu posso colocar ela em outro ponto, né, para poder atender outro público de outro bairro, de outro local. E aí eu começo, né, como eu entendo, eu tenho um padrão de fazer um hambúrguer, eu tenho um padrão de atendimento, eu tenho um padrão de layout da loja, né, do local. Então eu começo a abrir outras lojas no meio da cidade. Então essa loja, né, essas lojas que eu vou abrindo com investimento meu, vai chegar um momento, eu acredito que são em torno de 8 a 10 lojas, quando tiver numa mesma localidade, eu posso começar a pensar em franquear, né? Eu não posso, em menos de 8 lojas, eu não posso franquear ainda, eu não posso ainda me credenciar a ser um franqueador, porque existe isso existe normas, regras e tem leis para isso, entendeu? Então, inclusive, tem empresas auxiliadoras para tornar a sua loja franquia, tá bom? Então, quando eu chegar a esse patamar de ter 8 a 10 lojas, eu quero assim, não, agora chegou a hora de eu começar a expandir mais. Então, eu vou aqui chamar uma empresa, contratar uma empresa, para que ela faça um estudo e comece a desenhar o processo de franquia, certo? E aí é onde entra, né, depois disso tudo feito, aí onde entra a expansão das minhas lojas. Então eu passo a ser um franqueador, e aí as pessoas vão me comprando aquele modelo de negócio, e aí as pessoas que compram de mim, elas são franqueadas. Então depois que elas compram de mim, né, e depois que eu passei por todo esse processo de estabelecer uma franquia, eu tenho tudo desenhado. Eu tenho todos os procedimentos desenhados. Eu tenho todos os tempos calculados. Eu tenho tudo desenhado no papel. Então, o que é que eu faço? Eu começo, as pessoas que compram de mim, a franquia, eu treino, entrego todo o material de propaganda, né? Material de venda, as carnes, os insumos, o pão, enfim. Por quê? Porque eu começo a ter uma distribuidora também desses alimentos. Lembre-se, franquia, ela não produz nada, certo? Entenda uma coisa, franquia, gente, ela não produz nada, ela compra do franqueador, né? Por exemplo, o McDonald's tem um local, um centro de distribuição, onde se manda o hambúrguer, o pão, a batata frita, o ketchup, as verduras, enfim, tudo vem de um centro de distribuição. A mesma forma é o Habib's. Preste atenção, Habib's. Habib's, cada loja faz a sua esfirra. Não, ela vem semi-pronta. Ela vem ali já com o estilo, a massa, os ingredientes, né? Então já tem um estilo. E o que é que eles fazem? Preparam de acordo com como foram treinados. Ok? Então isso é padrão, gente. Isso é controle interno. Ok? Então deixa eu avançar aqui. Então a norma de auditoria referente ao trabalho no campo geralmente aceita, né, estabelece que o auditor deva avaliar o sistema de controle interno da empresa auditada com o intuito de determinar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria. Conforme Almeida, né, que é um autor aqui que fala sobre auditoria, o auditor executa os seguintes passos em sua avaliação de controle interno. Então, vamos supor, né, que hoje eu sou um franqueador, que eu tenho alguns franqueados e eu preciso saber como é que estão sendo executados esses procedimentos, né? Então, cada loja que é uma franquia, ela tem um sistema de controle de qualidade, um controle interno, aliás, que é qualidade, né? Então, cada loja dessa, cada franqueado, ele tem esse controle interno. Então, basicamente, eu preciso ter uma empresa que faça auditoria dessas lojas, porque eu não posso estar nas lojas o tempo todo. Então, eu faço uma auditoria. Então, a cada tempo, aquelas lojas passam por um processo de auditoria para poder fazer o quê? Levantar o sistema de controle interno, verifica se o sistema levantado é o que está sendo seguido na prática,
avalia a possibilidade de o sistema revelar de imediato erros e irregularidades. Então é por meio do controle interno que o auditor entende, né, que aquilo ali era para ter sido feito, era para estar sendo feito daquele jeito, e ele está sendo feito completamente diferente do que está no controle interno. Então ele lança um parecer, né, dizendo que aquele procedimento ali está fazendo errado. Então é onde o franqueador vai, treina de novo, conversa, diz assim, olha, o padrão é esse, você não pode sair do padrão. Enfim, sugiro, gente, até um filme que eu me lembrei agora, falei de McDonald's, né? E aí não me lembrei do filme. Mas tem um filme que eu creio que algumas pessoas já devem ter assistido, que é Fome de Poder. Esse filme, gente, ele retrata de como tudo começou com relação ao McDonald's. Então, se eu fosse você, tirava um tempinho aí, tirando algumas raivas que você pode ter aí com relação ao filme, né, de como foi que foi expandido, né, o McDonald's, como foi que foi tirado, né, o modelo de negócio dos irmãos McDonald's, né, mas ele tem muito ensinamento pra gente. Inclusive tem um livro também, né, que é a Fome de Poder. Tá certo? Então determina tipo, data e volume dos procedimentos de auditoria. A administração da empresa, ela é responsável pelo estabelecimento do sistema de controle interno. Então, pela verificação de que está sendo seguido pelos funcionários e por suas possíveis modificações no sentido de adaptá-lo às novas circunstâncias e às principais razões para se definirem as atribuições. Então, são o quê? Assegurar que todos os procedimentos de controle sejam executados, detectar erros e irregularidades, né? Apurar as responsabilidades por eventuais omissões na realização das transações da empresa. Então isso aqui tudo, gente, é o que é possível, né, levantar, né, com relação à auditoria. E o processo de auditoria, gente, olha só como é que funciona. As organizações, elas buscam a cada dia por eficiência produtiva, verificando sistemas e processos. Então, desta maneira, a auditoria tem como papel estudar a verdade das informações do controle nas organizações. Então, ela estuda a verdade das informações, sendo uma valiosa ferramenta para acompanhar os resultados da empresa, permitindo ao gestor uma análise clara sobre sua situação, tornando-se uma técnica fundamental para desenvolver essa verificação, pois analisa a confiança das informações do controle interno. Então, gente, é muito pertinente que as organizações que querem cada vez mais ser eficiente, né, produtivamente, ter essa eficiência na sua produtividade, ela precisa constantemente verificar seus sistemas, seus processos, para que torne-se cada vez mais a confiança das informações na qualidade do seu serviço, ok? E aí, gente, eu chego aqui na questão da auditoria interna e externa, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. E de forma global, né, o trabalho executado pela auditoria interna, ele é idêntico àquele executado pela auditoria externa. Agora, qual é a diferença, né? Ambas realizam seus trabalhos utilizando-se das mesmas técnicas de auditoria. Ambas têm sua atenção voltada para o controle interno como ponto de partida de seu exame e formulam sugestões de melhorias para as deficiências encontradas. Tá bom? Então, gente, auditor interno e auditor externo, eles sempre partem do controle interno da empresa. O auditor interno para uma característica e o auditor externo para outra característica, mas elas se confundem, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente já ir para os finalmente dessa primeira aula e para você entender sobre essas diferenças. Então, auditoria interna. A auditoria é realizada por um funcionário da empresa, já a auditoria externa é realizada através de contratação de um profissional independente, que geralmente é ligado a uma empresa de auditoria. O auditor interno, o principal objetivo dele é atender às necessidades da administração da empresa. O auditor externo, o objetivo dele principal
é atender às necessidades de terceiros do que diz respeito à fidedignidade das informações financeiras, ou seja, se for uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, quem são os terceiros aqui? São os investidores, são os acionistas, né? São aquelas pessoas interessadas, não só, né, com o dono da empresa, mas também as pessoas interessadas nos resultados da empresa, certo? O auditor interno, a revisão das operações e do controle interno é principalmente realizado para desenvolver aperfeiçoamento e para induzir ao cumprimento de políticas e normas sem estar restrito aos assuntos financeiros. Ou seja, o auditor interno, gente, ele não especificamente ele vai tratar somente de coisas financeiras. Não, ele vai tratar de todos os processos da empresa como um todo, tá bom? Até porque hoje em dia, com várias sub-áreas que tem auditoria, nem toda auditoria ela passa pelo financeiro não, viu, gente? Existe para você ter ideia, ó, existe a auditoria do RH, né? A auditoria do RH, ela funciona somente para levantamento de informações dos funcionários, dos colaboradores, né, dos terceiros, enfim, ela é especificamente de recursos humanos. Existe o auditor do sistema da gestão da qualidade, e o sistema de gestão da qualidade ele fala de todos os setores da empresa. Então existem várias áreas da auditoria. O auditor externo, né, a revisão das operações e do controle interno é principalmente realizado para determinar a extensão do exame e a fidedignidade das demonstrações financeiras. Aqui a gente está falando do auditor externo voltado para a área contábil, tá bom? O auditor interno, o trabalho dele é subdividido em relação às áreas operacionais e às linhas de responsabilidade administrativa. Então, o trabalho é subdividido em relação às contas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Isso aqui é o auditor externo. E para finalizar, gente, né, concluir aqui os exemplos, o auditor interno, ele diretamente se preocupa com a detecção e prevenção de fraude. O auditor externo, incidentalmente, se preocupa com a detecção e prevenção de fraudes, ou seja, ele está avaliando ali um processo e incidentalmente, não é por acidente, ele detecta ali uma fraude, a não ser que haja possibilidade de substancialmente afetar as demonstrações financeiras. Então, gente, ele não se preocupa com a detecção de prevenção de fraude. No meio do processo, claro, se ele detectar, ele vai tomar uma ação. O auditor interno, o auditor deve ser independente em relação às pessoas cujo trabalho ele examina, porém subordinado às necessidades e desejos da alta administração. O auditor externo, ele deve ser independente em relação à administração de fato e de atitude mental, ou seja, o auditor externo, gente, ele não deve ter nenhuma relação com a administração da empresa que ele está atendendo, nem de fato e nem de atitude mental, e nem por pensamento ele deve ter alguma relação com essa empresa ou com alguém lá dentro, tá bom? Então, o último exemplo de auditoria interna, que é a revisão das atividades da empresa, é contínua, ou seja, o auditor interno, o papel dele é todo dia estar verificando esses processos. O auditor externo, o exame das informações comprobatórias das demonstrações financeiras é periódica, geralmente semestral ou anual, né? Como eu falei, o auditor externo ele estará na empresa semestralmente ou uma vez ao ano, né? Para poder ali fazer aquela análise da empresa. Tranquilo, meu povo? Então, olha só o quanto a gente percorreu aqui com relação a vários assuntos interessantes de auditoria, né? E a auditoria, gente, ela tem aí muito conteúdo, ela tem aí muita coisa para a gente ler, estudar. Então, se for uma área assim que realmente você goste, né, se for uma área que realmente chama a sua atenção, baixe esse material. Né? Esse material ele precisa estar em algum local seu, em alguma pasta, para poder você consultá-lo constantemente.
certo? É uma profissão riquíssima, é uma profissão aí que tem muita informação, muito conhecimento, é uma formação que requer essa atenção aos detalhes, né, para poder viabilizar aí, todos os processos da empresa. E eu acredito que essa disciplina ela é fundamental para você na sua formação. Então não é à toa que ela está aqui, não é à toa que ela faz parte do seu quadro aí de disciplinas, para que você tenha esse entendimento, tá bom? E então eu espero aí que tenha ficado claro o que foi passado para você. Se não tiver ficado muito claro, volta aí o vídeo, né? Ele está aqui gravado, volta aí o vídeo para você ver outras vezes e aprofunda, né? Aprofunda o seu conhecimento, certo? Aprofunda cada vez mais. Então, em nome da Uniateneu, em nome aí do ensino à distância da Uniateneu, eu, professor Ricardo Alcino, encerro aqui esse primeiro vídeo, e dizendo que espero vocês no próximo vídeo para a gente falar um pouquinho mais sobre perícia, né? Nós vamos falar perícia em processos, tá bom? Referente aí à unidade 3 e 4. Gente, muito obrigado aqui pela participação de vocês, quem estiver assistindo, e quem você por algum motivo verificar que não assistiu, né? Ou se você faz parte de algum grupo dessa disciplina ou de toda a graduação, estimula lá as pessoas a assistirem a aula ao vivo, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, até a próxima, tchau, tchau.